A previsão é que a gente vai ter uma palestra bem uma apresentação, uma webconferência bem interessante, porque esse tema é um tema muito atual, né, que eu acho que é do interesse de todo mundo que trabalha na área da saúde, por conta de ser um tema novo, que está muito comum. E, na verdade, eu fiz questão de destacar que a gente ia falar sobre narguilé e sobre cigarro eletrônico, porque o título, e essa é a minha culpa, fui eu que escolhi o título da apresentação, o uso de outros produtos de tabaco entre adolescentes, mas eu não sei se para todo mundo ficou claro que era para discutir principalmente narguilé, cigarros eletrônicos, então a ideia é que a gente deixe isso, é o que nós vamos abordar ao longo dessa apresentação, e eu vou explicar depois por que nós escolhemos esse tema. Então, os objetivos da apresentação de hoje, né, dessa web, é discutir um pouco a situação atual no Brasil quanto ao uso desses produtos, especialmente discutir a prevalência nos escolares entre estudantes de 13 a 15 anos, meninos e meninas, ver como é que está a situação do Brasil, se esse problema é grande, é pequeno, em comparação com o cigarro. Então, justamente esse é o ponto que nós vamos enfocar. E depois apresentar um pouco a composição e os riscos para a saúde dos principais produtos, e aí a gente cai no narguilé, e é isso que a gente tem para discutir durante a web de hoje. Então eu começo definindo o que são outros produtos do tabaco, né? Outros produtos, quando a gente diz esse termo, outros produtos, outros além do cigarro, né? E aí a definição inclui dentro desses outros produtos do tabaco o cigarro de palha, o enrolado à mão, charuto, cachimbo, cigarrilha, os cigarros indianos ou de bale, narguilé, rapé e fumo de mascar. Aqui a gente tem a apresentação de alguns deles, né? Aqui o narguilé, o cachimbo, né? O charuto, o cigarro de bale, os cigarros enrolados à mão, que são o que a gente vê mais comumente sendo utilizado por jovens. E como é que está a situação, como é que está o uso, a quantidade de uso pelos nossos adolescentes no Brasil ultimamente desses produtos? Então, uma pesquisa recente que se chama PENSE, a Pesquisa Nacional de Escolares, que foi realizada em 2012, ela foi feita em todo o Brasil, em todas as capitais do estado brasileiro, né? Aqui em Santa Catarina ela foi feita em Florianópolis, e ela nos mostrou, ela, entre outras coisas, não é só sobre tabagismo e uso de outros produtos, ela aborda diversos fatores de risco para a saúde entre essa faixa etária. E o que a gente verificou é que os outros produtos do tabaco, eles têm uma prevalência, um percentual de uso nessa faixa etária de 4,8% em média, sendo um pouco maior no sexo masculino, né, de 5,4%, e um pouco em torno de 4,3% no sexo feminino. Aqui chama atenção três coisas, né? A primeira a gente quer comentar, essa pesquisa ela foi feita em escolares do 9º ano do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas, nas capitais, e perguntava diversas coisas, entre eles o uso de outros produtos do tabaco nos últimos 30 dias, né? Então aqui a gente vê, entre os escolares dessa fase, dessa faixa etária, a gente consegue ver que 4,8% deles, praticamente 5%, usaram outros produtos do tabaco nos últimos 30 dias. Isso quer dizer que de cada 100 meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental no Brasil, de cada 100, 5% deles usaram algum outro produto do tabaco nos últimos 30 dias. Bom, uma outra coisa que chama atenção é que em Florianópolis nós temos mais do que o dobro da quantidade de escolares que fizeram uso desses produtos nos últimos 30 dias. Obviamente, o Brasil é uma média, né, onde a gente tem estados ou capitais com uso maior, outros com uso menor, mas Florianópolis aí se destacando como uma capital que tem um uso muito elevado em comparação com as outras cidades capitais do Brasil. Bom, e em relação ao cigarro, né? Ali a gente falou a quantidade de adolescentes, de escolares do 9º ano que fumaram outros produtos de tabaco. Para a gente ter um parâmetro de comparação, vamos ver como é que essas respostas foram em relação ao cigarro. E aí vem uma surpresa. A quantidade total, né, o percentual de escolares do 9º ano do ensino fundamental que usaram cigarros nos últimos 30 dias foi praticamente a mesma, 5,1%. Na última coluna ali vocês têm informado para o Brasil, ou seja, de cada 100 escolares,
5 utilizaram cigarro. Praticamente os mesmos 5, 4,8 que a gente tinha visto nesse slide anterior aqui, que falava dos outros produtos do tabaco. Então a primeira coisa que a gente tem que ter claro é a magnitude do problema de uso dos outros produtos englobados nesse nome é a mesma no Brasil do uso de cigarros por essa faixa etária. E Florianópolis também, em relação ao cigarro, se destacou. Aqui não chega o dobro, mas também uma quantidade muito mais elevada do que a média nacional. Então, as duas conclusões desse estudo em relação a esse tópico que a gente pode dizer é a quantidade de consumo dos outros produtos do tabaco entre os escolares brasileiros é praticamente a mesma, né, não tem diferença estatística, dos escolares que fizeram uso de cigarro nos últimos 30 dias. E Florianópolis tem o dobro do consumo de outros produtos do tabaco por parte dos adolescentes e uma quantidade muito mais elevada de consumo de cigarros. Claro que Florianópolis não representa todo o estado, mas isso nos dá uma pista de que a gente tem que estar preocupado com isso sim, quem trabalha na área da saúde. Aqui tem uma outra pesquisa que trata justamente desse tema do uso de outros produtos do tabaco entre estudantes. Aqui a pesquisa se chama Vigescola, né? É uma pesquisa muito parecida com o PENSE, mas com características diferentes, e ela tem mais o foco realmente no consumo de produtos do tabaco, cigarro e os outros produtos, né? Ela foi feita em várias cidades capitais, mas aqui são analisados 3 cidades capitais e a gente vai ver mais à frente. Então, o que eles fizeram, o que os autores que analisaram os dados fizeram? Eles traçaram o perfil de consumo de outros produtos do tabaco fumado entre estudantes de 3 cidades brasileiras e nos dizem aqui se tem motivo para preocupação, e a gente vai concluir isso juntos nos próximos slides. Então aqui vocês conseguem ver as 3 cidades onde essa pesquisa foi aplicada, esses dados foram analisados, né? Campo Grande, São Paulo e Vitória. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é a quantidade, o percentual, a prevalência de uso desses outros produtos nessas cidades. É o que está destacado para vocês no quadradinho azul. Então, a prevalência de consumo de outros produtos do tabaco em Vitória, nessa pesquisa, ela variou de 4,3% em Vitória até 22% em São Paulo. Ou seja, em São Paulo, e a gente estava falando antes em torno de 5%, lembrando que era uma média nacional. Aqui a gente vê o destaque dessa quantidade específica de fumantes de outros produtos do tabaco, adolescentes, escolares, em relação a esses produtos, 22% fizeram uso no último mês, o que é um valor, uma quantidade expressiva, né? E aí a gente se pergunta, bom, mas o que eles estão usando, né? Exatamente ali, outros produtos englobam uma série de produtos, mas o que eles estão usando? É cachimbo? É charuto? É rapé? Quais são os produtos que eles estão usando? E essa pesquisa nos mostra isso. Ela pesquisou o cigarro de baile, né, o cigarro de cravo, o enrolado à mão, a cigarrilha, charuto, narguilé e cigarro indiano, ou chamado bidi, né? E o que a gente vê em todas as cidades, e aí está destacado aqui para vocês em vermelho, em todas as cidades, entre os adolescentes que usaram outros produtos de tabaco, a maioria, a grandíssima maioria, usou o narguilé, que está muito na moda, né? Está muito na moda, e a gente vai discutir exatamente por quê e os riscos que isso traz, e a nossa responsabilidade enquanto profissionais da área da saúde de alertarmos tanto os adolescentes quanto seus familiares desses riscos. Então aqui a gente pode ver que em São Paulo, que o consumo foi elevado, né? 22% dos escolares fizeram uso de outros produtos do tabaco, 93% dos que fizeram uso usaram narguilé. Já em Vitória, esse percentual foi um pouquinho menor, foi de 66,6%, e ali se destacou também o cigarro de cravo ou cigarro de baile, né? Mas então vamos em frente em relação a isso, em relação a esse tema. Aqui vamos falar um pouquinho de narguilé. Aqui tem um exemplo típico, né, do dispositivo para fumar chamado narguilé, ou também conhecido como cachimbo d'água. Então aqui a gente tem o fornilho, né, que é onde vai o fumo. Esse fumo ele é aquecido e tem uma bandeja normalmente
essa que está destacada em amarelo, essa bandeja é para receber as cinzas, né, que caem da queima desse produto do tabaco. Tem o corpo, por onde passa a fumaça, e ela vai em direção à base ou o vaso que contém água, na grande maioria das vezes, mas tem algumas situações que esses produtos são misturados, inclusive com bebida de álcool, né? Mas a grande maioria das vezes é água. E a fumaça volta e é liberada pela mangueira onde a pessoa aspira, né? Então o que acontece? Várias coisas a gente tem que ter claro em relação a isso. Primeiro que esse mecanismo, esse dispositivo, além de ficar muito charmoso e remeter a uma questão oriental, tem algumas coisas que chamam muito a atenção dos jovens. Primeiro, é um uso que socializa, né? Então as pessoas, os jovens, eles acabam indo para bares e restaurantes específicos para fumar narguilé, e isso vira um ritual de socialização que é muito atrativo para jovens e adolescentes. Por outro lado, existe uma falsa ilusão de que pela fumaça passar pela água e passar por um filtro, de que essa fumaça seria mais limpa, menos prejudicial para a saúde. Então os jovens, eles usam isso sempre com a sensação de que a fumaça do narguilé, ela é menos nociva do que a fumaça do cigarro. E a gente vai discutir isso mais à frente, mas tem que ficar claro para vocês que isso não é verdade, muito pelo contrário. A fumaça do narguilé, ela é mais nociva para a saúde do que a do cigarro, e a gente vai ver mais adiante por quê. Então essa questão da socialização é importante, essa questão da falsa ilusão de que por ser filtrado seria menos nocivo para a saúde, ou seja, falsa porque não é verdadeira, né? Tem que isso ficar claro. Uma outra coisa que é importante, o tabaco que vai no fornilho, muitas vezes ele é aromatizado e também cria uma facilidade para o jovem e adolescente começarem a usar esse produto, porque ele tem um sabor e um aroma adocicados. Mas isso lembrando de que a gente tem que esclarecer todos esses riscos e todos esses atrativos para os jovens, a gente tem que estar cientes e preparados para discutir. Bom, então essa era uma ideia mais do dispositivo em si, né, do narguilé ou cachimbo d'água. Vamos comparar a fumaça do cigarro regular com a fumaça do narguilé para a gente de uma vez por todas acabar com essa dúvida, né, e para todo mundo ter claro e muita convicção quando discutir isso com seus pacientes ou familiares. Então aqui tem dois estudos que eles comparam a fumaça com os conteúdos da fumaça do cigarro e do narguilé. Como é que é o perfil de tragada de quem fuma cigarro e de quem fuma narguilé? Primeiro, número de tragadas. Quem fuma um cigarro, ele tem em média, ele dá 10 tragadas. Em média nós estamos falando isso. Já narguilé, 171 tragadas em média. Então quem fuma narguilé fuma muito mais, traga muito mais do que quem fuma cigarro. A duração da tragada, em média de cigarros, é de 2 segundos. Já do narguilé é de 2,6 segundos, ou seja, a tragada do narguilé ela é mais longa. O volume ingerido de fumaça no cigarro é de 35 ml, já no narguilé é de 530 ml. Por outro lado, o intervalo entre uma tragada e outra no cigarro é de 60 segundos, no narguilé é de 17 segundos. Então, só para a gente ter claro essas diferenças, né, em relação ao cigarro e o narguilé. Essas características fazem com que o volume total de fumaça tragado por quem fuma cigarro seja de 0,35 litros e já em relação ao narguilé de 90,6 litros. Né? Isso realmente é uma diferença impressionante que a gente tem que ter clareza disso. Em relação aos riscos para a saúde, né? Lembrando aqui um outro estudo que compara a sessão de consumo de cigarro e de narguilé. Então uma sessão de narguilé, nesse estudo eles calcularam que em média foi de 61 minutos, a gente estima que ela varie entre 20 e 80 minutos. Né? E nessa sessão, em média, o consumo de fumaça foi de 119 litros.
Nessa fumaça tem monóxido de carbono, tem nicotina e tem alcatrão na fumaça do narguilé. E comparado com cigarro, como é que é isso? Bom, é 15 vezes mais monóxido de carbono que tem na fumaça do narguilé quando comparado com a do cigarro. Tem 4 vezes mais nicotina a fumaça do narguilé quando comparada com a fumaça do cigarro. E tem 60 ou até 100 vezes mais alcatrão do que a fumaça do cigarro. Então, realmente, para ter clareza que a fumaça do narguilé ela é muito mais nociva para a saúde do que a fumaça do cigarro. Não que fumar cigarro seja bom, mas só para ter clareza dos riscos que a gente corre também fumando narguilé, né? Por isso que um outro estudo determinou, né, e esse estudo foi publicado e foi difundido pela Organização Mundial da Saúde, de que uma sessão de narguilé que dura em média de 20 a 80 minutos, ela corresponde a fumar aproximadamente 100 cigarros, em termos de quantidade de substâncias que a gente encontra dentro dela. Vamos em frente, então. Como é que a gente compara agora as substâncias tóxicas que tem na fumaça, tanto do cigarro quanto do narguilé, né? E aí a gente tem aqui nessa tabela algumas coisas bem interessantes. Na primeira coluna estão as substâncias produzidas pela fumaça, né? Depois, na segunda coluna, a gente tem a classificação do IARC. O IARC é a agência da Organização Mundial da Saúde para o estudo do câncer. De acordo com os riscos, né, ela classifica como se a substância ela é cancerígena, né, e tem comprovação científica para isso, como 2B, se ela é possivelmente um carcinógeno, que causa câncer, e número 3, se não é classificado ainda, ou porque não tem estudos que comprovem o estudo dessa substância. Na terceira coluna a gente tem as doenças que essas substâncias produzidas são associadas. Na quarta coluna, a quantidade dessa substância no cigarro por unidade. E na quinta coluna, a quantidade dessa substância por sessão, né? Então aqui a gente está comparando o cigarro por unidade com o narguilé por sessão. Então a gente começa vendo a substância produzida, que é alcatrão, né? Alcatrão está associado à doença cardiovascular, à doença pulmonar obstrutiva crônica e a câncer de pulmão, ou seja, é fator associado a essas doenças. Enquanto que no cigarro a quantidade varia de 1 a 27 miligramas por unidade, no narguilé uma sessão contém de 242 a 2.350 miligramas uma sessão inteira de narguilé. Ok. A mesma coisa na nicotina. A nicotina ela está associada à dependência, né? Essa é a doença basicamente que ela está associada. A variação no cigarro varia de 0,1 a 3 e no narguilé pode variar até 9 e assim por diante, né? Tem uma série de outras substâncias, como por exemplo o formaldeído, que é produzido pela que é classificado pelo IARC como carcinógeno, que tem tanto no cigarro quanto no narguilé, mas no narguilé numa quantidade muito maior, e assim com todas as outras substâncias. Aqui as substâncias associadas com câncer de laringe, né, com leucemia e linfoma, e da mesma maneira a gente vê que a quantidade da sessão do narguilé contém, na maioria das vezes, quantidades maiores do que a quantidade que contém o cigarro. Vamos em frente então. Da mesma maneira isso segue, né, umas outras substâncias que é interessante da gente ter em mente, por exemplo, cromo, arsênico, níquel, tudo isso tem nessa fumaça, né, tanto a do cigarro quanto a do narguilé, e a do narguilé na maioria das vezes em quantidade muito maior. Então seguimos em relação a isso. E nós temos duas substâncias que são interessantes que a gente tem que destacar. É o propileno glicol e o glicerol. Essas substâncias elas não estão liberadas para inalação porque elas causam danos ao sistema respiratório. O cigarro não contém essas substâncias, mas a fumaça do narguilé contém sim essas substâncias. Então essas substâncias produzidas que elas não são nem liberadas para uso através da inalação, o cigarro não contém e o narguilé contém sim quantidades importantes dessas substâncias. Então o que isso causa especificamente na saúde? Primeiro, né, a gente tem estudos, e a gente chama esses estudos de revisões sistemáticas, né, são revisões da literatura
com uma metodologia que propicia os autores a concluírem essas informações que a gente vai ver mais para frente. Então, do ponto de vista de dano agudo, né, o que o narguilé causa? Ele causa aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, ele pode causar, né, a intoxicação por monóxido de carbono, o comprometimento da função pulmonar, queda do rendimento durante o exercício, alteração na voz e na laringe. E a longo prazo, o que a revisão sistemática da literatura tem mostrado que o narguilé pode causar? E o narguilé é um dispositivo que tem sido bastante estudado por conta de que ele é muito frequente em alguns países, como Índia, países orientais, então lá o estudo é bastante avançado sobre esse tema, e aqui no Brasil a gente tem avançado, né, no Ocidente também, por conta dessa moda que se tornou o uso desse produto. Então, em termos de danos em longo prazo, o que o narguilé pode causar? Doença cardíaca isquêmica, função pulmonar prejudicada, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, enfisema, câncer de pulmão, esôfago e gástrico, baixo peso ao nascer, ou seja, gestantes que expõem o seu bebê, né, ainda dentro da barriga, à fumaça do narguilé, pode ter baixo peso ao nascer, problemas pulmonares no nascimento, doença periodontal, ou seja, doença na boca, né, gengivite, alteração na voz e na laringe, baixa densidade óssea e maior risco de fraturas. Então são todas essas doenças ou alterações que o uso a longo prazo do narguilé pode provocar. Uma outra coisa que é importante de comentar, e aqui volta a ter uma imagem do narguilé, o compartilhamento da mesma piteira, e na maioria das vezes o narguilé tem uma ou duas piteiras, né? Isso é socializado entre as pessoas que estão na roda, ele também expõe as pessoas a terem ao risco de contágio de outras doenças, entre elas doenças infecto-contagiosas. E aí o resfriado, né, hoje bem propício, bem lembrado com esse resfriado que eu tô, infecções respiratórias, hepatite C, herpes labial e tuberculose. Então o compartilhamento desse bocal, né, pode elevar o risco para todas essas doenças infecciosas. Bom, uma outra coisa que é um problema adicional é a questão do uso das pedras aromatizadas, que são utilizadas também, alguns jovens utilizam, botam no narguilé, essas pedras que são bebidas em bebidas, né, molhadas em aromatizantes e glicerina, porque elas dão um aroma especial, elas são conhecidas como steam stones, né, e isso tá à venda, né, na tabacaria, custa em torno de R$5. E isso também está na moda por dar um aroma especial e tem diversos aromas, aroma de morango, aroma de baunilha, isso está muito na moda. Isso é um risco adicional e a gente vai ver por quê. Então, essas pedras, elas contêm níveis elevados de metais pesados cancerígenos. Então elas têm níveis elevados de cromo, de arsênico, né? O cromo ele é irritante das vias aéreas, o arsênico ele é famoso, né, por todos os riscos para a saúde, ele causa dano no sistema nervoso central, câncer de pele, ele pode ser explosivo com calor, perfurar septo nasal, danos no fígado, queimadura de pele, enfim. E tudo isso, essas substâncias estão contidas nessas pedras que estão sendo utilizadas como se fossem produtos naturais e só um cheirinho para o narguilé. Então, o que a gente tem que ter claro em relação ao narguilé? Seja ele com tabaco ou com os produtos herbais, que também é um outro produto que eles misturam e dá essa falsa ilusão de que é um produto natural. O narguilé ele leva risco para doença cardiorrespiratória, para diversos tipos de cânceres, para doenças infecto-contagiosas pelo compartilhamento do bocal. E as pedras elas são um risco adicional à saúde, e a gente tem que ter clareza na hora que orienta os nossos pacientes, porque a gente sabe que o narguilé ele é muito atrativo para especialmente para os adolescentes, por conta do sabor, né, adocicado pelos aromas, pela questão da socialização, que é o que deixou na moda esse produto, e nós temos que estar cientes desse risco e deixar muito claro, tanto que o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, em 2013, ele elegeu o tema narguilé como o tema do Dia Nacional de Combate ao Fumo, justamente para alertar a população de que ele não é um produto natural, isento de riscos, e que quem usa tem que ter clareza dos riscos que está correndo.
Aqui está justamente essa informação do INCA que eu adiantei, o cartaz do Instituto Nacional do Câncer em 2013 e ainda está disponível no site. Se vocês entrarem no site do Instituto Nacional de Câncer, do INCA, esses cartazes, dá para baixar esses cartazes, fazer download em diversos tamanhos, e justamente é a foto do narguilé cheio de cigarro, né, dizendo: parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar sem cigarros. Então a gente tem que divulgar o máximo possível a informação, sensibilizar as pessoas, especialmente discutir isso com os nossos jovens. Bom, aqui a gente vai aproveitar esse tempinho que ainda nos resta para discutir um pouco sobre o cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico, ele não é tradicionalmente incluído como um outro produto do tabaco, ele tem uma categoria específica, né? Porque ele tem sido divulgado como talvez um produto que ajude a parar de fumar, estaria mais próximo de uma medicação, né, ou dos adesivos de nicotina, e a gente tem que clarear essa informação, e essa é a minha intenção aqui para vocês. Então eu começo falando disso, trazendo a foto da revista Época, que teve há 2 anos atrás, no qual a capa era justamente o narguilé, o novo vício, né? E traz justamente a discussão de que isso está sendo, nas grandes cidades, tem sido um boom o uso dessas substâncias, né? Eles são chamados de vapers, ou cigarro eletrônico, ou e-cigarrete, ou e-cigar, diversas formas de nomear esse produto, né, esse dispositivo para fumar. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que desde 2009 a Anvisa publicou uma resolução da sua diretoria colegiada, no qual ela proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, conhecido como cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-cig, e-cigar, entre outros, né, similares. E aí também a proibição diz respeito aos acessórios e refis destinados ao uso desse produto. Então a primeira coisa que tem que saber, olha, no Brasil isso é proibido, não pode nem trazer na bagagem de quem viaja para os Estados Unidos, onde é permitido o uso desse produto, não pode nem trazer na bagagem, ou seja, é de acordo com a Anvisa, esse produto, a comercialização desse produto no Brasil é proibido, porque até hoje a Anvisa não conseguiu verificar satisfatoriamente, não conseguiu, não por dificuldade dela, mas porque as empresas que tentaram cadastrar esse produto não apresentaram dados suficientes, segundo a avaliação delas, para comercializar esse produto no Brasil. Então a Anvisa publicou essa resolução proibindo não o uso, né, mas a comercialização. Então, os cigarros eletrônicos, que têm todos esses nomes, eles também, no início, eles eram conhecidos como dispositivos eletrônicos para fumar. Eles podem ser com ou sem nicotina, a maioria das vezes eles usam nicotina. E como é que funciona, né? Ele parece um cigarro na maioria das vezes, o usuário ele inala, ele puxa a fumaça, né? Tem um fluxo de ar que é detectado pelo sensor e imediatamente tem um processador que ativa a nebulização, a vaporização, né, da nicotina ou do produto que tem lá dentro. E esse é um grande risco, é saber exatamente o que tem lá dentro. Então aqui tá apresentado para vocês os produtos de primeira geração, que eles eles imitam a forma de um cigarro, e eles eram descartáveis, né? Em alguns locais, tipo nos Estados Unidos, eles são vendidos como uma carteira de cigarro, com uma quantidade menor, outros muito parecidos com um cigarro de plástico. Depois tem os de segunda geração, que já são recarregáveis, aí parece uma caneta, e tem outros que tem até um tanque, um reservatório, para incluir a nicotina. Bom, o que tem, qual é a composição que tem dentro desse produto, né? Ele é composto por nicotina, a maioria das vezes, água, aditivos e aromatizantes. Ele tem até 8.000 sabores. Além de propilenoglicol, glicerol e etilenoglicol. Na verdade, como não tem combustão, aí não tem alcatrão nem monóxido de carbono. Então, ele tem sido muito divulgado por conta dessa discussão da lei de ambientes livres de tabaco, né, a lei antifumo, que proíbe fumar em locais fechados, né, em ambientes públicos, como que entrou em vigor no Brasil final de 2014, início de 2015, ou seja, no Brasil atualmente
é proibido fumar em locais fechados de uso coletivo. Então o cigarro eletrônico foi apresentado como uma alternativa para essa restrição para os fumantes. E a gente vai discutir isso, quais são os riscos que a gente tem. Então, embora ele não tenha combustão e não tenha a fumaça, o alcatrão e o monóxido de carbono, ele contém essas duas substâncias que a gente já tinha comentado, o propileno glicol e o glicerol, que eles são carcinógenos, segundo a classificação do IARC, né? E o glicerol ele é usado em alguns alimentos e cosméticos e ele não foi aprovado para inalação do ser humano. Então, além disso, ele tem formaldeído, acetaldeído, que são substâncias também cancerígenas, ou seja, que causam câncer, de acordo com a classificação dessa agência da Organização Mundial da Saúde. Então, embora não tenha fumaça, não produza fumaça, produz o vapor, e o vapor, né, aquecido às temperaturas que chega, ele acaba produzindo todas essas substâncias, e essas substâncias, muitas delas são carcinógenos, ou seja, estão associadas à produção, ao risco de câncer. Bom, para se posicionar em relação a isso, a Organização Mundial da Saúde, através do Secretariado da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é quem está conduzindo o Tratado Internacional de Saúde Pública, conhecido como Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, se posicionou em relação ao uso dos sistemas dos cigarros eletrônicos, colocando mais ou menos o que eu vou colocar no próximo slide, mas para quem quiser buscar esse documento está disponível na internet, né, exatamente com esse título, e hoje em dia o tradutor do Google ajuda bastante a entender. Mas basicamente o que a gente sabe até o momento de cigarros eletrônicos? Primeiro, os efeitos a longo prazo deles são desconhecidos, né? A gente não sabe exatamente quais são os riscos a longo prazo que esse produto vai nos trazer. Eles não são isentos de risco, né? Eles têm substâncias que estão associadas a câncer, né? Outras que não são nem liberadas para inalação, e são substâncias que a gente ainda nem sabe o que elas vão produzir, né? Porque elas não são estudadas, como não está liberado para uso. Então são novos riscos que a gente está expondo às pessoas. E é importante que a gente deixe claro o seguinte, que não tem evidência científica, ou seja, não tem estudos independentes suficientemente conclusivos para recomendar o uso de cigarro eletrônico para o consumo habitual, nem para ele ser utilizado através da estratégia de redução de danos. Qual é essa estratégia? Dizer, olha, para quem quer parar e não consegue, então quem sabe a gente substitui pelo cigarro eletrônico e daí a pessoa fuma menos ou troca um pelo outro. Não tem nenhum estudo, não tem estudos conclusivos que nos mostrem que ele pode ser usado com esse fim. Por outro lado, também não há evidências científicas que nos respaldem para a gente indicar essa substância para a cessação do tabagismo, né? Então ele também tem sido muito divulgado e comentado de que ele ajudaria o fumante a parar de fumar, né? E que ele estaria próximo aí dos adesivos de nicotina e que seria uma alternativa muito interessante. O fato é, até este momento, não se tem na literatura, nem nacional nem internacional, estudos que nos permitam concluir isso e indicar esse uso para o tratamento, né? Então a gente tem que ter clareza dessas informações e passar isso claramente. Retomando a questão do que a gente pretendia estudar, avaliar, apresentar na aula de hoje, né? Primeiro, deixar claro para vocês, né, que a prevalência, a quantidade de escolares, de jovens no Brasil que estão usando outros produtos do tabaco além do cigarro é elevada e é a mesma que a quantidade de jovens que está usando cigarro. Então, primeiro, é um problema e é um problema tão grande quanto usar cigarro entre os jovens. Segunda coisa que eu queria comentar com vocês, Florianópolis, né, que foi o único local estudado no estado, tem praticamente o dobro de consumo desses produtos quando comparado com a média nacional dos escolares que usam esse produto. Então a gente tem aqui características diferentes que nos fazem ter que os nossos jovens usem praticamente o dobro desses outros produtos do tabaco. Um outro objetivo da webconferência de hoje foi apresentar para vocês os principais componentes
desses produtos e os riscos para a saúde. Então, retomando, em relação ao narguilé, né, a gente tem que ter claro que a fumaça do cigarro ela é mais nociva para a saúde, né, ela não é isenta de risco. A fumaça do narguilé, produzida pelo narguilé, ela tem componentes que são nocivos para a saúde, que fumar uma sessão de narguilé que leva em torno de 80 minutos, variando leva em torno de 60, né, variando de 20 a 80 minutos, ela equivale a fumar 100 cigarros, né, com todos os riscos que isso tem. A questão do sabor, né, do fumo saborizado, do aroma e da socialização que isso permite é um risco adicional para os nossos jovens, então a gente tem que estar muito atento, quem trabalha com adolescente, quem trabalha com escolares, que a gente possa estar orientando, que a gente possa estar trabalhando nas escolas, que vocês tem acesso a essa questão. E nós, como profissionais da saúde, temos que estar sempre aptos a orientar os nossos pacientes, sejam eles tendo vindo consultar por esse motivo ou não, lembrando que temos que perguntar, temos que informar, e é isso que vai fazer com que a gente esclareça a população desses riscos. Em relação ao cigarro eletrônico, ele oferece sim riscos para a saúde, tem riscos ainda que são desconhecidos, ele não tem comprovação científica que nos permite indicar ele para a pessoa parar de fumar, né? E além do mais, todas essas substâncias, todos esses dispositivos, tanto o narguilé como o cigarro eletrônico, eles têm de alguma maneira minado, atrapalhado muitas das estratégias de controle de tabagismo que tem se utilizado, porque, por exemplo, uma das estratégias que a gente usa para controle do tabagismo é denormalizar o uso de cigarro, desnormalizar, se é que essa palavra existe em português, mas no inglês a gente usa e traduz, ou seja, fazer com que o uso de cigarro não seja visto como uma coisa tão comum e tão normal e tão legal pelos jovens. E esses produtos, na verdade, eles vieram aí com uma força, com um atrativo especial para os jovens. Então a gente tem que ter clareza que são novos desafios, novos problemas, e a gente tem que estar preparado com argumentos técnicos para orientar as pessoas e para poder discutir essa questão. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que a gente está aqui encerrando o nosso prazo e imagino que a próxima etapa seja a de perguntas, e eu estou à disposição ou neste momento, ou através do e-mail. Aqui vocês têm o meu e-mail, né, ana.cury@ufsc.br, para discutir esse tema quando vocês quiserem. Eu agradeço a atenção de todos e desejo boa tarde. Fraiburgo, o narguilé é liberado e pode ser usado em lugares públicos? Então, ótima pergunta essa a respeito do narguilé, porque realmente dá dúvida, né? A nova lei, que a gente tem, a lei antifumo, 12.456, que ela foi feita em 2011 e regulamentada agora em 2014, final de 2014, início de 2015, ou seja, agora ela começou a vigorar mesmo, ela proíbe a fumaça de cigarros e de outros produtos como o narguilé. Então, o uso em bares e restaurantes que não são específicos para consumo de cigarro, né, e aí as tabacarias, ele não é permitido, ou seja, os bares que são bares normais ou restaurantes normais e que tem narguilé, não é permitido o uso desse produto, e se isso acontecer, vocês devem comunicar à vigilância sanitária do município de vocês. Ou seja, a lei não permite o consumo ou a exposição da fumaça de narguilé em ambientes públicos, fechados. Uhum. O pessoal de Rio do Sul faz a seguinte pergunta. Ana, é conduta padrão para tratamento ao fumante a utilização do teste de... talvez eu erre a pronúncia. Ferguson, isso. Como fazer o manejo e tratamento do usuário de narguilé e outros dispositivos eletrônicos? Considerando que não está contemplado nos questionamentos, né, no caso desse teste. Tratamos como fumantes pesados com alto grau de dependência? Então, essa é uma ótima pergunta do pessoal de Rio do Sul, porque esse é um tema realmente que a gente tem muitas dúvidas, né, e é interessante. A escala de Ferguson, ela é específica e ela foi pensada em relação à questão do cigarro, né. Para o narguilé e para o cigarro eletrônico, especialmente para o cigarro eletrônico, ela não se aplica diretamente, porque os cigarros, a quantidade de nicotina que vai em cada cigarro eletrônico, de acordo com o modelo, varia muito. Então a gente não consegue, quando a gente fala
de um cigarro normal, ele contém mais ou menos a mesma quantidade de substâncias, né, dependendo da marca, variando, mas varia relativamente pouco. Enquanto que num cigarro eletrônico isso varia muito. Então aquela coisa da gente utilizar como parâmetro um cigarro né, na escala fica um pouco confuso. Ou seja, basicamente a gente vai ter que esclarecer para o usuário do narguilé especificamente que, né, corresponde a fumar sem cigarros, e aí a gente tentar fazer um cálculo aproximado de quanto a pessoa está exposta. E em relação ao cigarro eletrônico, vai depender muito do tipo de cigarro que se usa, né? Porque cada um tem uma composição, então fica difícil de usar essa escala diretamente nesses, de usar essa classificação para esses outros produtos, e é uma coisa que a gente vai ter que estudar mais, né, e uniformizar mais como é que a gente vai medir esse consumo. É um tema novo e que a gente precisa estar atento ao que vai vir pela frente aí. Certo. Quem não usa o narguilé? Essa é uma pergunta de Porto União. Quem não usa o narguilé e está junto inalando a fumaça, faz o mesmo mal? Qual a gravidade, então, né, dessa fumaça? Exatamente. O pessoal de Porto União, ótima essa pergunta. Sim, a fumaça, tanto que ela é proibida, a fumaça, a lei antifumo, né, que proíbe fumar em locais fechados de uso coletivo, também proíbe o uso de narguilé, porque também faz mal respirar a fumaça produzida pelo narguilé, sim. Certo. O pessoal ali de Uruçanga comentou, né, que em palestras as crianças do 5º ano perguntaram sobre o cigarro eletrônico e o narguilé, que acaba as crianças achando que não faz mal algum, né, que existe esse mito em cima, né, disso. Bom, o pessoal de Itapiranga pediu para você explicar de novo o que é cigarro eletrônico, porque eles pegaram a fala, né, não pegaram a fala do começo. Ok. Então, só comentando, justamente, eu não vi quem é que fez esse comentário em relação a falsa ideia que os alunos, que os escolares têm. Na verdade, não são só os escolares, essa falsa ideia que quase todo mundo tem de que esses produtos são produtos menos nocivos para a saúde, né? O narguilé, então, como ele é associado a questão de que tem um filtro, de que tem água, né? Parece que tudo isso cria uma aura de um produto menos nocivo e mais natural, e a gente tem que ter clareza para orientar isso. Alguém me perguntou para falar a respeito novamente dos cigarros eletrônicos, né? O cigarro eletrônico, ele é um dispositivo para fumar, né? Basicamente ele ele vaporiza a nicotina, né? E sai um vapor ao invés de sair uma fumaça. E como lá dentro, na maioria das vezes, vai nicotina, ele tem sido apresentado como uma alternativa para quem quer parar de fumar ou para quem quer continuar fumando e quer poder ir a um bar e restaurante num local onde tem lei que proíbe fumar em locais fechados de uso coletivo, então que isso seria uma alternativa. E a gente tem que ter clareza de dizer que não, né, porque ele tem riscos para a saúde e, embora não produza fumaça, ele produz uma série de substâncias para quem está fumando que causa risco, sim, né? E riscos que a gente muitos não conhece e que não tem nenhum estudo que nos mostre que fumar, que esses produtos, né, o cigarro eletrônico, ajude efetivamente a parar de fumar ou a diminuir a quantidade de cigarros fumados. Não sei se eu respondi tudo, mas... Bom, o pessoal está comentando, parabenizando a webconferência e comentando que está bastante surpreso com a relação, né, entre o cigarro eletrônico ali, tipo, os problemas, né, com esse tema, como você levantou, até por conta um pouco dessas dúvidas ou dessa falta de informação sobre o cigarro eletrônico e o narguilé. E também tem alguns comentando que é a primeira vez que sabem o que é um cigarro eletrônico, qual é a finalidade, o porquê que ele não é bom assim como é vendido. Bom, tem mais uma pergunta aqui de Chapecó, não, antes de Fraiburgo. O cigarro eletrônico causa tanto mal quanto o cigarro convencional? Então, bom, primeiro agradecer também os elogios. Eu também gostei da web por vários motivos, né? Porque eu também sinto que esse é um tema pouco discutido, pouco conhecido. Eu antes
também já trabalha bastante tempo com cigarro e a gente acaba focando só no cigarro. O cigarro, claro, é o produto mais consumido, não tem dúvida, mas isso de alguma maneira, esses outros produtos, especialmente o narguilé, teve um crescimento muito grande entre uma faixa etária muito suscetível, que são os adolescentes, né? Então esse é um tema que eu gosto de falar, para a gente poder acabar sensibilizando as pessoas, e vocês vão se tornar multiplicadores dessa informação, para que a gente possa ter convicção de passar essas informações para os nossos pacientes, e muitas coisas a gente ainda não sabe em relação a esses desculpa de novo, entre esses novos produtos. Então, eu comecei a tossir e me perdi. Qual era a última pergunta? Desculpa. Se o cigarro eletrônico e o cigarro convencional se o cigarro eletrônico faz tanto mal quanto o cigarro Ótima pergunta. O fato é, a gente conhece muito pouco dos danos para a saúde que o cigarro eletrônico causa. Tem muito poucos estudos e muito pouco tempo, porque tem muitas doenças, por exemplo, o câncer, que leva 20 anos para conhecer. O cigarro eletrônico é uma coisa relativamente recente, de 3, 4 anos para cá, né? Embora tivessem outras tentativas, outros protótipos, o cigarro eletrônico que a gente está falando agora é uma coisa muito recente, então não teve nem tempo hábil para se estudar. Claro que já saíram estudos, já tem muita coisa publicada, mas o fato é estudos que acompanharam grupos de pessoas por um determinado período de tempo, ainda não 20, 30 anos, que tem período que algumas doenças se desenvolvem, como doença cardíaca e câncer. Então o fato é, os riscos para a saúde a gente ainda conhece pouco, quais são os riscos associados ao uso desses novos, ditos cigarros eletrônicos, né? Por outro lado, por que eles estão sendo propagandeados, que é para ajudar a parar de fumar ou para diminuir a quantidade de cigarros? Bom, para isso eles não ajudam, não tem nenhum estudo que nos mostre, até o momento. Pode ser que daqui a 1, 2 anos eu esteja aqui dizendo alguma coisa diferente para vocês, mas até este momento os estudos, a evidência científica de boa qualidade, com um grupo grande de pessoas estudadas, estudos independentes, né, que não estão patrocinados pela indústria, esses estudos ainda não nos mostram que eles realmente ajudam a pessoa a parar de fumar. Então, isso é uma clareza que a gente tem que ter. Muitos riscos para a saúde a gente não conhece. Ele contém substâncias, né, como a nicotina, na maioria das vezes, ou seja, a nicotina que é aditivo, que causa adição, e embora a quantidade seja supostamente controlada, e essa é a ideia, ele contém a nicotina, ele contém substâncias, né, que a gente comentou, como o propileno, o glicol, o glicerol, que estão associados a câncer, né, outras que não são nem aprovadas para inalação humana. Então, o fato é, muitas das vezes a gente nem sabe exatamente o que tem lá dentro daqueles produtos. Por exemplo, no Brasil, a Anvisa, ela não avalia o que tem dentro desses produtos que estão sendo consumidos no Brasil, basicamente porque ela não aprova, né, ela não permite o uso dessas substâncias no Brasil, o consumo dessas substâncias no Brasil. Então, quem usa está usando um pouco sem saber exatamente o que tem lá dentro e quais são os riscos que isso traz para a saúde. Bom, Chapecó, aí vem a pergunta aqui de Chapecó. O INCA dispõe de material para trabalhar com adolescentes sobre o uso do narguilé? Então, especificamente para o uso do narguilé, não. O que o INCA lançou em 2013 foi toda uma campanha de conscientização dos riscos, especificamente cartilha para tratar o usuário de narguilé, eu desconheço, tá? Mas eu realmente acho que é uma coisa que a gente vai ter, como profissional da saúde, vai ter que evoluir, ou seja, a gente vai ter que ver se o tratamento que a gente usa, se os grupos, a estratégia que a gente usa para trabalhar fumante funciona para essa faixa etária de adolescente, né? Funciona para narguilé, funciona para esses outros produtos. Realmente essas respostas eu ainda não tenho para vocês, e acho que talvez nem o INCA tenha nesse momento, mas a gente vai ter que evoluir, porque esse é um produto que está se tornando tão amplamente utilizado, especialmente por essa faixa etária, e a gente vai ter que testar se essas estratégias que a gente usa e essas medicações que a gente usa também funcionam para esses produtos. Certo. Navegantes. Pacientes com câncer de laringe, é recomendado participar do grupo de combate de tabagismo juntamente com os demais pacientes? Então, essa é uma estratégia interessante, sabe? É uma estratégia que se usa, inclusive,
como uma prova viva, né? Como um relato da experiência. Por exemplo, as próprias advertências sanitárias que estão nos produtos do tabaco, elas trazem casos reais, né? Em alguns países, né? Outras são fotos produzidas, mas que tentam apresentar uma situação muito próxima do real, né? Eu acho que, se bem trabalhado, é muito útil para o grupo, né? Que a pessoa possa dar o seu relato, dar a sua experiência, né? E que a gente possa discutir isso sem que a pessoa se sinta exposta ou de alguma maneira alvo de muita... de alguma, né, não de rechaço, mas a maioria das vezes a pessoa ela tende a se afastar, né? A ideia não é criar medo dessa situação e a pessoa lá dando seu relato, ela pode personificar isso. Se o coordenador do grupo se sentir cômodo, obviamente sim, não tem nada que indique que um paciente que seja câncer de laringe, seja câncer de mama, ou seja câncer de em qualquer local, não deva participar de um grupo de fumantes, né? Acho que pode ser aproveitado e a experiência pode contribuir para o entendimento do grupo das consequências do uso do tabaco. Então, o pessoal de Freiburgo perguntou só, eles não entenderam direito, mas se o cigarro eletrônico é fumado assim como o cigarro, da mesma forma. Então, ele é fumado exatamente como o cigarro. Aliás, ele tem a forma do cigarro, vocês vão ter aí a apresentação disponível, né? Especialmente das primeira geração, é igual um cigarro, só que é feito com outro produto. Tem outros dispositivos que parecem mais uma caneta, mas ele é fumado igual o cigarro, né? Só que quando não sai a fumaça da ponta, porque o que não produz a combustão e produz sim um vapor, né? O vapor da nicotina. E é isso mas ele é fumado exatamente igual é fumado um cigarro.